Sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais uma aula de elementos de máquinas. Nesta aula abordaremos o assunto parafusos e porcas. Parafusos. Parafusos são elementos de fixação empregados na união não permanente de peças, isto é, as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que as mantêm unidas. Os parafusos se diferenciam pela forma da rosca, da cabeça, da haste e do tipo de acionamento. Em geral, o parafuso é composto de duas partes, cabeça e corpo. Todo parafuso tem rosca de diversos tipos. Para você compreender melhor a noção de parafuso e as suas funções, vamos antes conhecer roscas. Learn how to make a nut and bolt animation like this in Blender. I will be using Blender version 2.78c. Roscas. Rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica, como vemos aí na figura. As roscas podem ser internas. As roscas internas encontram-se no interior das porcas. Já as roscas também podem ser externas. São as roscas externas as que se localizam no corpo dos parafusos. As roscas permitem a união e desmontagem de peças. Temos aqui na figura duas peças que estão fixadas por um parafuso. Aqui está a cabeça do parafuso e aqui o corpo do parafuso e aqui uma porca que rosqueia neste parafuso, fixando essas duas peças. Aqui no meio é apresentado na figura uma arruela lisa. Sentido e direção da rosca. Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser direita e esquerda. Portanto, a rosca pode ter dois sentidos, à direita ou à esquerda. Geralmente nós falamos rosca no sentido horário e rosca no sentido anti-horário. Na rosca direita, o filete sobe da direita para a esquerda, conforme é mostrado na figura ao lado. Na rosca esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita, conforme a figura. As roscas permitem também movimento de peças. O parafuso que movimenta a mandíbula móvel da morsa é um exemplo de movimento de peças. Aqui nós temos representado a figura de uma morsa, em que aqui eu tenho um parafuso sem fim, em que sua rosca permite com que essa garra móvel, aqui essa mandíbula móvel, se desloque para um lado ou para o outro, conforme eu giro essa alavanca, como veremos em seguida no vídeo. Pode facilitar muito a sua vida no trabalho ao fixar diferentes tipos de peças. Mas você já notou que, em alguns casos, mesmo exercendo muita força para a fixação, a peça continua mexendo, sendo necessário forçar ainda mais? Os filetes das roscas apresentam vários perfis. Esses perfis nem sempre são uniformes. Quer dizer, sempre eles são uniformes, dão nome às roscas e condicionam a sua aplicação. Aqui nós temos como exemplo, o tipo de rosca. Tá? Aqui nós temos o perfil dessa rosca triangular e aqui a aplicação desse tipo de rosca. É utilizado em parafusos e porca de fixação na união de peças. Exemplo, fixação da roda do carro. Nós temos já a rosca trapezoidal, que tem esse perfil aqui. A aplicação é parafuso que transmite movimento suave e uniforme, no caso fusos de máquinas. Temos o perfil redondo, que é utilizado em parafusos de grande diâmetro sujeito a grandes esforços, utilizado aqui, por exemplo, em equipamentos ferroviários. Temos a rosca também perfil quadrado,
que é utilizado em parafusos que sofrem grandes esforços e choques, no caso de prensas e morsas. E aqui a rosca dente de serra, que é utilizada em parafusos que excedem grandes esforços num só sentido, no caso de macacos de catraca. Aqui nós temos a nomenclatura utilizada nas roscas. Independentemente da sua aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando apenas os formatos e dimensões. Então nós temos aqui a figura com as informações referente à rosca, né? Então aqui nós vamos ter informação do passo, que é a letrinha P, que é essa distância aqui entre duas cristas da rosca. Nós temos o D, que é o diâmetro externo, o D pequeno, né? É o diâmetro externo da rosca. Temos o D1, que é o diâmetro interno, esse D1 bem aqui, ó. E o D2 é o diâmetro do flanco, né? Esse diâmetro D2 aqui, que ele vai passando bem aqui no meio do filete. E temos aqui o ângulo do filete pela letrinha alfa, que está bem aqui em cima. Então aqui nós temos toda a nomenclatura utilizada na representação de uma rosca.